Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cristiano e eu estou recebendo hoje o André e o Israel. O Israel, a tela dele ficou pretinha aqui para mim, mas está tudo certo. Assim que ele voltar, a gente entra no ar. E a ideia de hoje é falar sobre inovação e valorização da nossa profissão farmacêutica. Então, a gente está ao vivo aqui em 3 fanpages, na fanpage Profissão Farmacêutica, na fanpage Farmacêutico F+, e na fanpage Farmacêutico Prescritor, para a gente conversar aqui com esse pessoal de São Paulo. Estou bastante feliz aí com o Israel, com o André que foi meu aluno lá no passado distante, né? Eu sempre falo que é passado distante porque eu me sinto um farmassauro, né? E o Israel também é outro farmassauro aí, então a gente é das antigas, então é muito bacana. E vamos lá. Bom, então, primeiro, por favor, Israel, por favor, André, se apresentem aí nessa ordem. Israel primeiro, André depois. Enquanto isso, eu vou ficar com um pouco o meu microfone fechado e qualquer coisa eu estou aqui, estou ouvindo vocês e a gente está junto, tá bom? Então, muito bem-vindos. Por favor, Israel, se apresente. André, pode se apresentar também logo depois do Israel. Não precisa nem me esperar chamar, não. É isso. Enquanto isso, vamos lá. Eu acho que a conexão do Israel não está muito bacana. Então, André, por favor, faça as honras enquanto a conexão do Israel melhora. Por favor, pode Bora lá. mandar ver. Bora lá, então. Boa noite a todos. Boa noite, professor Cristiano, meu professor lá de Química Farmacêutica na graduação, referência para a gente lá na Brás Cubas, lá de Mogi das Cruzes. Passamos, acho que um semestre ou 2 semestres, no máximo, junto lá, né? Discutindo um pouquinho sobre inovação. O professor Cristiano Ricardo sempre à frente, né? Colocando umas ideias para a gente ficava assim, maluco, tentando entender o que era aquilo e era o futuro chegando, né? Mas vamos lá. Meu nome é André Santos, sou farmacêutico, sou graduado na Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, tenho especialização em Educação Permanente de Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho uma especialização também sobre gestão de pessoas pela Universidade Federal Fluminense e tenho também uma especialização aqui pela Unip, Universidade de São Paulo, de Administração Hospitalar. Eu atuo no segmento do varejo farmacêutico há 35 anos, claro que nem tudo isso como farmacêutico, né? Mas desde atendente, entregador de bicicleta, fazia de tudo e passei por todos os cargos na farmácia, desde entregador, balconista, gerente, proprietário de farmácia também por 13 anos, gestor de farmácia também de redes, conselheiro municipal de saúde aqui do município de São José dos Campos, atuei um período também na prefeitura, e também uma experiência no segmento de logística, onde eu também sou responsável técnico aqui de uma empresa de transporte e armazenagem de produtos da área de saúde. Eu também estou atuando como delegado regional do Conselho Regional de Farmácia, como voluntário aqui na região do Vale do Paraíba, que abrange aí 39 municípios aqui no interior de São Paulo também, e estamos aí trabalhando aí para a profissão, para tentar trazer valorização, trazer a vanguarda para a profissão farmacêutica e ter o suporte aí para o profissional farmacêutico. Maravilha, maravilha, André. Bom, enquanto o Israel não vem, né? Não volta, né? Na verdade, a conexão dele caiu. Ele falou que ele estava em Santos agora, né? André, vamos pensar no seguinte. Dentro da nossa área, nós temos muitos desafios. O primeiro deles é como é que esses farmacêuticos, essas farmacêuticas conseguem inovar num momento tão difícil que é a pandemia que nós vivemos hoje e que, para muita gente, a classe farmacêutica... Ó, o Israel aí! Desculpa, caiu a rede do Wi-Fi aqui, tive que reiniciar. Tranquilo. Pode se apresentar, Israel, e aí depois eu volto na pergunta. Tá, ok. Desculpa mais uma vez. Boa noite, pessoal. Meu nome é Israel Murakami, farmacêutico.
Estou à disposição de vocês. Vamos encurtar a apresentação e vamos ao bate-papo. Beleza, então. Vai. Então, assim... bem rápido. Beleza. Então, assim, vamos olhar, dentro da nossa profissão, muitas vezes os farmacêuticos, principalmente nesse momento de pandemia, se veem aí num momento de valorização, de um lado, porque se fala muito de medicamento, apesar de que, quando a gente olha na imprensa, fala de médico, fala de medicamento, fala de médico. Quando a gente olha nos jornais, fala de medicamento, fala de vacina, fala de médico. E os farmacêuticos não estão tão à frente das discussões, né? E isso é um problema sério. Como é que a gente vê, como é que vocês veem essa necessidade de que muitos farmacêuticos estão demandados aí, independente na drogaria, na área pública, mas como é que a gente pode dar valor a esses profissionais para que a gente realmente tenha voz quando se discute sobre medicamento, quando se discute sobre vacina? Como é que vocês veem isso? E como é que dá para a gente avançar, né, cada vez mais aí? E principalmente, como os dois estão candidatos ao conselho, como é que vocês veem o conselho ajudando nesse processo? Vocês acham como é que a gente consegue avançar? Eu ou você, André? Pode começar, Israel. Pode. Então, vamos lá. Por favor. Bom, professor, André e os demais, né? Eu vou usar a questão da pandemia como exemplo. Como o professor colocou, fala-se de medicamento, fala-se de vacina, fala-se de médico. Existe uma frase de um epidemiologista, eu não vou me lembrar o nome dele, da Fiocruz, eu peço desculpa, mas ele fala o seguinte: olha, a pandemia da Covid, ela deveria ser tratada como uma doença epidemiológica, né? E aqui no Brasil, ela está sendo tratada como uma doença clínica. Quando a gente trata para clínica, a gente está falando médico, esquece todos os demais outros profissionais. Quando a gente fala de pandemia, a gente não está falando só de médico, a gente está falando de diversos outros profissionais que compõem a vigilância em saúde. Então, a gente está falando do médico, está falando do enfermeiro, está falando do biólogo, do pesquisador, do farmacêutico, de outros profissionais. E, infelizmente, com relação a como foi a pandemia tratada no Brasil, então focou-se na medicina, no qual ela deveria ter focado na epidemiologia. Então, por isso que a gente vê na televisão, viu, e ainda continua vendo, agora com menos volume, é fato, só médico, e o profissional farmacêutico, como o profissional do medicamento, ele ficou alheio, ele ficou afastado. Então, assim, o que o Conselho fez nesse período para tentar demonstrar a importância do profissional farmacêutico foi o combate da fake news, no sentido de uso de medicamentos sem comprovação científica. Mas, infelizmente, ele foi engolido. Por quê? Porque a pandemia foi tratada como uma pandemia voltado à clínica, voltado à medicina, e não voltado à epidemiologia. Eu acho que se fosse nesse sentido, com certeza, o farmacêutico ele teria aí um papel preponderante e importante no combate à pandemia propriamente dita. Eu acho que esse é o raciocínio que eu coloco para essa situação do profissional farmacêutico estar ofuscado nessa questão pandêmica. Eu também André? tenho essa percepção do Israel também, né? A pandemia, ela foi tratada de uma maneira, digamos que um pouco leviana, por conta das autoridades aqui do Brasil, porém, nós como farmacêuticos, eu creio que deveríamos, né, e poderíamos, né, assumir um papel um pouquinho diferenciado do que alguns assumiram, né? Eu acho que o papel protagonista do profissional farmacêutico é essencial nessas horas ou em todo momento do exercício da profissão.
O profissional farmacêutico, ele é um profissional extremamente capacitado, extremamente focado naquilo que faz, e tão focado que muitas vezes acaba se esquecendo de observar um pouquinho da sua autoimagem, do seu marketing pessoal, né? De falar para a população ou para o seu próprio segmento empregador, né? A sua importância, a sua relevância e o que ele pode fazer, né? Então, o profissional ele é tão focado tecnicamente, recheado aí, inundado de tantas legislações, RDCs, que nós acordamos com uma diferente, e às vezes o profissional farmacêutico ele acaba deixando para trás a questão fundamental que é a autoimagem, a imagem da profissão, a imagem do profissional farmacêutico. O profissional farmacêutico ele é uma referência na saúde pública, né? Onde quer que ele esteja, seja no SUS, no nosso querido SUS, né, Israel? Ou mesmo nas drogarias, mas somos sim uma referência, somos sim o primeiro socorro para a população, e o farmacêutico ele tem que tentar assumir esse papel de protagonista e mostrar realmente que está ali para fazer a diferença. Infelizmente, por conta da demanda diária e também as questões culturais, o profissional farmacêutico ele não consegue se mostrar. Bem lembrado que Israel colocou sobre o foco, né, nessa pandemia, que foi dado somente ao médico, e acrescenta um pouquinho mais, Israel, ao enfermeiro também, né? Então, para a mídia, para a população, o profissional da saúde era o médico e era o enfermeiro, né? Mas existem algumas exceções, sim, né? Nós temos alguns profissionais farmacêuticos no Brasil que foram e estão como referência, são referência e acabam aparecendo um pouquinho mais na mídia e falando assim, sim, eu sou farmacêutico, meu nome é fulano. Sim, eu sou farmacêutico, meu nome é Cristiano. Sim, eu sou farmacêutico, meu nome é Israel, ou meu nome é André. Então, a gente tem que tentar assumir esse protagonismo. Com relação aos conselhos, eu vejo que o que eu conheço, que é o Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de São Paulo, ele tem, sim, tentado, de certa forma, trazer o profissional farmacêutico para esse protagonismo, né? Estimulando os profissionais farmacêuticos a comporem os conselhos municipais de saúde ou legislaturas do legislativo municipal, estadual, né? Então, o Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, ele tenta estimular, sim, o profissional farmacêutico, mas muitas vezes a gente não encontra o profissional farmacêutico disposto a assumir, por exemplo, uma cadeira de voluntariado no Conselho Municipal de Saúde, que é tão importante. E as mídias também, o Conselho acaba estimulando que a gente apareça aí e coloque o nosso posicionamento como profissional da área de saúde. Bacana, bacana. E aí, vamos agora, dentro dessa pegada, né, entender o seguinte: será que a gente consegue, né, fazer com que os nossos profissionais farmacêuticos aí, tanto aqueles que já estão há mais tempo aí, como eu brinco, né, eu que sou farmasauro, né, assim como aqueles que estão hoje no banco da universidade, como é que a gente pode fazer com que esses profissionais realmente sejam vistos aí como referências, como você colocou, né, que é super importante a gente entender isso, né, o que significa ser referência, e como é que a gente pode fazer esse processo de construção para a gente ser referência, e como é que a gente pode, dentro desse processo de construção, favorecer para que outros também sejam referência dentro dessa nossa área tão vasta. A gente tem, de um lado, aquele farmacêutico que trabalha na área maior, eu sempre chamo a drogaria como área maior, né? A gente tem o farmacêutico da área maior e a gente tem todos os outros farmacêuticos que estão em todas as outras áreas que precisam ser referência. E como é que a gente pode ver, como é que a gente pode ajudar? O André já deu uma dica, né, das participações nos conselhos, que eu acho que é importantíssimo participar dos conselhos de saúde, participar do conselho de farmácia, cada um ao seu modo, conforme a sua disponibilidade, mas participar. E como é que a gente pode ver para incentivar esse pessoal
a realmente bater no peito e falar: olha, peraí, eu sou farmacêutico, por isso que, 3 pontinhos, eu sei sobre esse assunto que está ali acontecendo. Como é que vocês veem isso? Depois eu vou dar mais uma puxada sobre uma coisa que aconteceu comigo profissionalmente, que aí só para a gente conseguir conduzir. Ok. Olha, assim, é uma pergunta difícil de responder, professor, pelo menos para mim particularmente. Isso no conselho a gente já debate há muitos anos, do profissional, da competência, do protagonismo do profissional. Eu vou pedir licença para dar um exemplo. Eu vou sair um pouco da área da farmácia e eu vou entrar na área pessoal familiar. Eu tenho 2 meninas, uma de 15 e uma de 10. Olhando para a educação no Brasil hoje, eu vejo que o futuro está meio obscuro, complicado, nebuloso, né? A gente vê aí os resultados do ensino fundamental, enfim, e isso me preocupa muito enquanto pai. Eu vejo também, conversando com alguns colegas farmacêuticos, graduandos, perdão, colegas que estão na graduação ainda, a forma como ele se posiciona também me deixa muito preocupado, né? É uma fala muito rasa, muito superficial, com pouco embasamento. Então, isso já me deixa preocupado. Mas, enfim, vou voltar ao exemplo da minha filha aqui para tentar explicar o que eu acho, o que eu penso e como eu me preocupo. A minha filha, nessa questão da pandemia, aula online, prova online, e veio as notas daquele jeito, né? 10, 9, puxa vida, que orgulho, né? E aí, quando você vai avaliá-la de fato, como que ela fez essa prova, então a forma como ela fez justifica o 9 e o 10. E aí eu falava, olha, isso uma hora vai acabar. Essa mamata vai acabar. E aí você vai entrar na prova escrita, com a professora te olhando, sem uma tela, sem fechar a câmera e sem nada. Enfim, a média na sua escola é média 6, né? E você está estudando para ser uma média 6, mas não. Numa sala de 10, 20, 30 alunos, todos que são média 6, lá na frente, lá no futuro, quando você se formar média 6, o empregador que realmente quer um profissional com destaque, um profissional protagonista, ele vai olhar para esse mundo de média 6 e ele vai escolher quem? Então, filha, não vá na média. Estude para estar acima da média. Porque na hora que você precisar, na hora que você estiver no mercado e uma empresa que paga bem e quer um profissional bem qualificado, ele vai escolher você, porque você está acima da média. Então, professor, em suma, é isso que eu vejo hoje da categoria farmacêutica. Eu vejo muitos farmacêuticos média 6. Eu vejo poucos se esforçarem para estar acima da média, né? Eu vejo muita reclamação e pouca resolutividade por parte do conselho. Eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não estou colocando todo mundo no mesmo patamar, não. Tem muita gente boa, tem muito profissional bom. Esta pandemia demonstrou muitos profissionais excelentes. Obviamente a mídia não mostrou, mas dentro do conselho a gente viu isso. Tem muita gente boa, mas ainda assim tem muita gente média 6. Então, o que vai diferenciar você do outro colega é você mesmo. É a sua capacidade de você querer ser acima da média. Então, acho que essa seria a minha fala com relação a essa pergunta. Muito bem. Muito bom. Eu vou entrar na linha do Israel também, eu acredito. Eu faço nas palestras que eu ministro, eu acabo falando, né, para o pessoal, para os coleguinhas que estão entrando no mercado agora. Eu comento, não seja um profissional medíocre, né? Não seja um profissional mediano, seja mais que isso, né? Mas eu concordo com o Israel, o exemplo que ele trouxe foi um exemplo muito rico e muito importante, né? Que a gente vive no dia a dia, né? Por conta da pandemia, e não só por conta da pandemia, nos bancos das universidades também já existia isso, né? Ou das escolas também já existia isso. Mas eu queria complementar aqui dizendo que vamos nas origens, né? A
a educação não é um problema. O problema não está na educação, mas a solução está na educação. Então, a educação não é um problema, mas a educação pode mudar muita coisa. A educação, o conhecimento liberta, né? O conhecimento é mais que Red Bull, ele dá asas, né? E você pode voar bastante. Eu vejo que a gente tem que começar a educar esses nossos egressos da graduação e a gente vai precisar muito, né, dos nossos colegas docentes, das universidades, dos professores, porque vai ser uma batalha tremenda em que a gente vai ter que dar as mãos e trabalhar junto. Esses egressos vão ter que estar saindo das universidades com uma base forte, principalmente entendendo sobre deontologia, legislação, né? Deixar de matar essa aula e entender um pouquinho mais sobre os seus direitos, né? Os seus deveres, né? Principalmente sobre a nossa obrigação mesmo, né? Que os direitos é o mínimo, né? O que a gente tem de muito é deveres. Quando a gente cumpre os nossos deveres, o mundo anda bem. Um exemplo que eu posso trazer também é que nas aulas de deontologia, não só nas aulas de deontologia, mas eu acho que uma responsabilidade de todo profissional farmacêutico é a gente tentar reforçar o entendimento do que significa sindicato, do que significa um conselho de classe, o que é uma associação, desmistificar o que são essas entidades e a importância dessas entidades, o que é um código de ética, né? Explicar que o código de ética ou a ética é o antagonista do nosso coração, né? O coração que muitas vezes nos leva a caminhos tortuosos, e esse antagonista, que é a ética, acaba falando assim, não vá por aí, que aí não é bom, aí é fria. Então a gente tem que focar aí, aprendendo ou tentando entender os nossos direitos e principalmente as nossas obrigações perante a nossa profissão e perante os nossos coleguinhas. Ainda o profissional farmacêutico, o egresso, ele sai da universidade ainda com um pouco de deficiência nesse sentido e também com deficiência na formação de gestor, de administrador, né? Isso falta muito. Inclusive, é uma das competências do farmacêutico 7 estrelas, né? Tomador de decisão, gestor, né? Então, a gente está saindo da universidade profissional, está saindo da universidade faltando um pouquinho mais. Então, eu acho que conclamo, né, todos os nossos colegas, para a gente trazer um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais dentro da cachola dessa galerinha. Voltando à frase no começo, né? A educação não é o problema, mas a solução passa pela educação, começa na educação. E a educação não só no banco da graduação, da academia, mas como Israel foi bem feliz em ter falado, né, a educação começa lá, ó, no berço, no lar, né, Sim. entre as 4 paredes, fazendo o que Israel fez com a filha dele ou com as filhas dele, estimulando que elas não sejam medianos, mas sim o trabalho na excelência. Maravilha, maravilha. Então, aí, o mesmo que eu falei na outra live que eu fiz com o pessoal de Goiás, eu faço aqui em São Paulo. Eu, uma vez, há alguns anos, eu atuando dentro de uma indústria de dispositivos médicos, eu ouvi uma frase de um diretor naquela empresa, dizendo assim, olhou para bem a cara e falou, você tem certeza que você é farmacêutico mesmo? Porque quando você está trabalhando, você pensa na lucratividade da empresa, você pensa na resposta do produto, você pensa na cara do produto, você pensa na parte química, você pensa na parte física, você pensa uma porrada de coisa. E aí eu cheguei e falei, mas justamente por isso que eu sou farmacêutico, né? Exatamente por isso. E aí eu acho que é bacana a fala do Israel, porque muitas vezes ou o farmacêutico era nota 6, né? Gostei dessa, eu vou adotar. Ou o cara era nota 6. Ou então, pode até não ser nota 6, mas tinha medo, e aí é onde é o outro ponto, tinha medo de ir além. E aí tem uma frase que a gente acabou falando na outra live, eu vou colocar ela aqui de volta, que é gestão por resultados na área farmacêutica, que muitas vezes o pessoal tem medo, né? Ou não sabe, e aí é o nota 6, e aí
volta lá para o banco da sala de aula, seja num curso de atualização, seja numa pós-graduação, seja num curso livre, enfim, ou aquele que tem medo de enfrentar as feras, né? De chegar e falar, não, peraí, eu entendo disso, eu entendo sobre processo de migração de composto químico saindo de um plástico para invadir o produto. Então, como eu entendo disso, eu vou participar dessa reunião e eu vou fazer parte da tomada de decisão em relação a isso, sim. Ou lá na drogaria falando, não, peraí, essa prescrição aqui, ela está equivocada, não tem nada a ver com esse CID. Como é que isso foi construído dessa forma? O que isso tem a ver? Será que existem outros medicamentos fazendo uso e o médico pensou em algum sinergismo, mas esse sinergismo que o médico pensou vai gerar um custo para aquele paciente, que às vezes aquele paciente não tem recurso para chegar lá na frente? Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer com que o profissional que contrata entenda que eu vou, e aí onde tem a outra parte, pagar mais para ter esse cara aqui. Porque eu quero esse cara aqui no meu time. Porque essa pessoa vai fazer a diferença. E aí, como incentivar para que mais gente possa ganhar bem? Porque tem aquela pergunta, farmacêutico pode ganhar bem? Né? Pode. Eu sempre falo, e aí o pessoal, aí eu vou pegar a fala do André de confundir conselho com o sindicato, porque tem muita gente que acha que piso é teto, né? Isso. E aí onde vem a pergunta, piso não é teto. Não é teto. E aí como é que vocês veem, como é que a gente pode fazer essa galera seguir em frente e crescer? Bom, com relação à questão salarial, eu ainda volto na questão individual. Né? Eu sou gestor, atuo na saúde pública, e eu coordeno uma assistência farmacêutica, obviamente, né, que contém farmacêutica, né? E a reclamação que eu tenho deles é muita dessa situação salarial. Prefeitura, diferentemente de CLT, depende de aumento do salário através de lei, enfim, tem vários entraves políticos, financeiros no meio aí. Mas a pergunta que eu falo para eles é o seguinte: por que eu tenho que pagar mais para você? Me prova. Por que eu tenho que te pagar mais? Porque o quanto que você vale? Né? Você acha que você vale com 6 mil reais? Me prova. Qual é a diferença sua do seu outro colega? Vocês dois me dão o mesmo resultado. E aí? Né? Então, eu acho que falta, de novo, acho que é tudo uma consequência, não existe um problema pontual, é tudo uma consequência, são pequenos fragmentos que existem e que você vai juntando, e é o problema. Então, o problema não é um, é vários. Né? Então, essa questão salarial, e eu escuto isso do secretário de saúde, Israel, mas sim, por que eu tenho que pagar mais? Por que eu tenho que aumentar? O que vocês me trazem de resultado? Então, e assim, olha, aqui, diferentemente de uma empresa privada, graças a Deus eu tenho um gestor que ele dá abertura para você ousar. Né? Mas ousar, olha só a coisa que eu vou falar para você, é você ousar trazer resultado, mas com um valor fixo. Ó, é isso que eu tenho aqui, ó. Se vira com isso. E aí eu acho que é onde está o negócio, de você pegar aquela ninharia, ó, tá aqui o resultado, é isso aqui, ó. Aí sim, aí o cara, pô, então nós temos que investir na assistência farmacêutica, vamos investir em estrutura para melhorar isso, para ele dar um resultado melhor. Então, assim, acho que não existe uma fórmula secreta que você coloca os números e dá o resultado e tó, isso aqui é o teu salário. Enfim, eu acho que é muito individual. Então, tem a ver com o teu superior, qual é o espaço que ele te dá. E aí eu cito o Mário Sérgio Cortella. Faça o melhor, né? Se eu não me engano, a frase é: dê o seu melhor nas condições que você tem no momento. Né? Não seria isso? Isso aí. Eu vejo que, estou diante de feras aqui, né? Eu vejo o professor Cristiano Ricardo, né,
Eu concordo com ele com relação à integralidade, né, da formação do profissional farmacêutico. Ele tem que estar ligado em tudo que acontece, não é somente na dispensação, não é somente no cuidado clínico, e a questão da gestão por resultado é importantíssimo, mesmo na saúde pública, né, onde a gente, às vezes, está diante de uma entidade, de uma OS, de uma instituição sem fins lucrativos. Mesmo aquela instituição sem fins lucrativos, ela precisa de ter um retorno, porque ela não vive de amor, ela não vive somente de boas palavras. Ela precisa ter um projeto de uma boa gestão de economia, né, da dispensação dos medicamentos. E uma das dicas que eu dou, professor Cristiano, é uma que eu dei para uma rede de farmácia aqui da nossa região, numa capacitação que eu estava dando para a equipe deles, falando, gente, por que vocês não montam comissões ou uma comissão de farmácia terapêutica, farmacoterapêutica, da mesma forma como nos hospitais nós temos aí as comissões de infecção hospitalar, as comissões de segurança do paciente, comissão de farmacoterapia. Por que a gente não monta na sua rede uma comissão de farmácia clínica, farmacoterapêutica, para a gente discutir sobre questões de prescrição, intervenções, questões sobre a própria farmácia clínica, indicações, prescrição farmacêutica, que a gente está aí com a resolução 586, que o povo ainda não caiu a ficha e não começou a fazer a prescrição farmacêutica ainda, né? Então, estimulando as pessoas a mostrar a caixa de ferramentas. Aqui veio, né? Aqui veio. Israel foi muito feliz, né? Quando ele comenta sobre, pago R$6.000, mas o que você me entrega? O que você me entrega, né? A proposta é muito bacana, a pergunta é muito legal, você juntar uma classe ou uma sala com 30 candidatos e você fala assim, olha, eu pago tanto, e aí levanta uma pessoa e fala assim, eu quero ganhar o dobro disso. É ousadia, né? Mas a gente precisa de ousadia assim mesmo. Por que você quer ganhar o dobro que eu estou oferecendo? Porque eu vou entregar para você resultados. Eu tenho projeto para sua empresa. Eu tenho uma proposta para sua empresa, para crescimento. Independente se ela é no setor público, no nosso querido SUS, se é um hospital filantrópico, ou se é uma drogaria de bairro ou uma rede, né? A gente precisa ter um projeto, uma proposta para apresentar para aquele empregador, para que encante os olhos, né? E fazer o nosso papel, né? Como nós falamos no começo aí, o professor falou, o Israel falou também sobre o protagonismo, né? Aqui eu vim, por que eu estou aqui? E o que eu vou fazer? Vou fazer, sim, o meu melhor. Vamos fazer o nosso melhor, Israel. Vamos fazer o nosso melhor, professor Cristiano. E assim que vai. Qual que é a nossa proposta? Só para complementar a fala do André, perdão, intervenção, hoje o mercado, existe mercado para todos os tipos de profissionais. Então, você vai encontrar uma drogaria que vai querer te pagar abaixo do piso e vai ter gente que vai aceitar. Né? Assim como vai ter drogaria, onde tem um plano de carreira, que o farmacêutico começou lá como balconista, e aí estudou, fez a faculdade, continuou, e hoje ele é gerente de uma rede, né? São 15 lojas, por exemplo, 20 lojas, e tem um bom salário. Então, assim, o mercado está aí. Vivemos num mundo capitalista, num país capitalista, tem mercado para tudo quanto é tipo, basta você escolher qual é o mercado, qual é a empresa que você quer trabalhar, né? Se você quer trabalhar numa ótima empresa, você vai ter que estudar, se capacitar para. Agora, se você quiser se você quiser trabalhar numa empresa que não te valorize, medíocre, vai ter para você. Escolha. Uma coisa interessante, Israel, me perdoe, professor Cristiano, acho que é importante a gente comentar aqui. Hoje, as drogarias, o varejo, eles estão investindo, principalmente as redes, estão investindo nos serviços farmacêuticos. Só que a rede está investindo em salas de consultórios farmacêuticos dentro das redes, dentro das farmácias, salas de atendimento, salas de vacina. Porém, a gente não vê o profissional farmacêutico se movimentar ainda, a fazer os cursos, se capacitar para dar esse atendimento e tudo mais. Então, a gente precisa dar um chacoalhão, a gente precisa estimular o nosso profissional farmacêutico para que ele busque os cursos
E aí nós temos cursos maravilhosos, tanto no Conselho Federal de Farmácia, mas mais que isso, aqui no nosso de São Paulo, nós temos aí cursos sensacionais, inclusive o curso de vacinas, que é uma grande oportunidade para o profissional farmacêutico e principalmente para o estabelecimento, né? Então, ferramentas nós temos. Nós precisamos estimular os nossos profissionais a buscarem um pouquinho mais de capacitação também, né? Uhum. Não, então, isso é muito, muito bacana e muito importante, né? Eu gosto da ideia do você quer ganhar mais? Quer ganhar 2 vezes, 3 vezes o valor do piso, 4 vezes o valor do piso? Beleza, sobe a escada. Né? Sobe a escada e sobe a escala. Hoje mesmo, né, na empresa onde eu coordeno, eu tô, como o pessoal já sabe, eu estou numa indústria de dispositivos médicos, e lá mesmo, na conversa de hoje com o meu diretor, a gente estava falando, tá no momento, estamos próximos do momento de subir a régua do nosso perfil de exigência. E aí, com essa subida de régua, isso significa que a gente vai ampliar a gama de trabalho, ampliando a gama de trabalho, estamos chegando no momento de contratar mais profissionais. Mas aí, na hora que eu subir a régua, esse profissional que vai chegar, vai ter que já chegar com essa régua levantada. Eu não posso abaixar mais a régua. Isso acontece em qualquer indústria. Eu já trabalhei com times dentro do setor da qualidade, com 40 profissionais farmacêuticos com a régua lá em cima. E com a exigência lá em cima. E com a capacitação dioturna. E aí a gente tem aquele colega que não quer isso, né? Não quer ir para o desafio da indústria. Eu falo que toda área tem o seu desafio, e aí quer ir para um outro desafio, mas tem que encarar. Quer ser além, né? E aí, como eu falava na graduação, é fácil, é só fazer a conta. Quanto que é um aluguel na sua região, onde você mora? Preço de internet, telefone, formação do curso de farmácia, porque você quer ter um filho, pelo menos um, e você quer ajudar ele, porque você, para pagar a faculdade, teve um sacrifício, então você quer dar uma ajudinha aí pro coleguinha ir lá e fazer e você, como eu falo, né, o farmacêutico quer reproduzir, quer fazer mais farmacêutico. E aí, quando você faz isso, eu falo, o que você ganha, dá para pagar tudo isso? Não estou nem falando de casa própria. Estou falando de aluguelzão, né? Porque casa própria você tem que dar entrada, então você tem que juntar uma grana, pagando aluguel para dar entrada lá, daqueles 30% para chegar no seu. E aí, coleguinha, o que você fez, o que você faz para ser um farmacêutico, como a gente diz aí, sangue no olho, para chegar lá e mandar ver? E aí, né? Isso eu acho que é bacanérrimo, eu gosto dessa pegada, eu acho que a gente tem como. E aí, uma pergunta para os dois, só para... Aí eu já libero para você, Israel. Será que é medo? Será que, de um lado, tem aquelas pessoas que não se capacitaram, mas será que do outro lado é medo? E aí deixo com vocês, pode concluir. Antes de responder essa pergunta, professor, eu vou voltar na pergunta anterior, quando você colocou da régua, né, de aumentar a régua. Né? Peraí. Acho que travou lá, né? Travou. Mas e aí, André, você acha que é medo? Vamos lá. Olha, eu vejo que... Voltei. Voltou. Opa. Posso? Então, voltando à questão da régua, professor, vou dar um exemplo prático da nossa profissão. O André conhece o Claudson, é um amigo nosso, farmacêutico, ele atua na área de logística, e conversando com ele um tempo atrás, perguntando de como é que está esse mercado, ele falou, Israel, o mercado está aquecido. Está aí a questão salarial. Olha, a empresa aqui na região que eu trabalho, a média salarial é 6, 6,5, chegando até 7 mil reais, mais os benefícios. Tem muita procura? Ele falou assim, Israel, não tem profissional qualificado para ocupar a função. Então, olha só, mercado tem, vaga para o farmacêutico tem. O que não tem é gente qualificada, ou seja, a régua para esse mercado está lá em cima, só que não tem gente para ocupar essa vaga. Então, vai muito do interesse do profissional de querer, já emendando na pergunta que o professor,
de querer aprender, de querer se especializar, de se embrenhar nessas áreas que estão surgindo, ou que, eu vou falar uma palavra chula aqui, que estão na moda, né, para poder atingir esse nível da régua, né? Então, a régua ela sobe e desce, ou seja, perdão, a régua ela está em diversos níveis, né? Como eu falei anteriormente, basta você escolher qual régua que você quer. Né? Uhum. Perdão, a pergunta anterior, professor. Eu falei nessa, acabei esquecendo. Será medo? Medo. Exato. Vou pegar minha filha de novo. A Ingrid, coitada, está com a orelha quente. Essa questão aí da pandemia, de novo, com as pessoas, as escolas, né, perdão, os alunos em casa, né, não está mais lá, é muito cômodo, é muito confortável. Eu posso assistir aula no sofá, né, na cadeira, reclinável e não sei o quê. Quando a gente vai lá para o mundo real da escola, às vezes a cadeira é dura, a carteira não é confortável, a mesa é baixa, é isso e aquilo. E aí, eu abandono? A cadeira não está confortável para mim, eu vou embora. Essa escola não presta, eu vou embora. Ou será que não, eu vim aqui para aprender, eu vou aprender de tudo, de qualquer forma, seja estudando no chão, escrevendo um pedaço de papel apoiado na parede, enfim. Então, eu já cobrei isso da minha filha, que nessa questão do retorno para a escola, ela estava muito confortável, ela estava muito acomodada, né? Eu disse para ela, minha filha, acabou a mamata, vamos voltar para a realidade. Então, assim, se você quer aprender, você vai ter que voltar, você vai ter que acordar cedo, vai colocar o uniforme, você vai ter que chegar no horário, entendeu? Então, acho que é mais um exemplo que eu coloco aí na pergunta que o professor coloca. Eu vejo que muitos profissionais acabam tendo medo, né? O medo é um sentimento humano que está intrínseco no ser humano e eu entendo que é normal isso. Imagina se não tivéssemos medo, né? Se fôssemos todos corajosos, todos valentes, né? Alguma coisa não ia dar legal, né? Como os mais jovens falam, ia dar ruim, né? Ia dar ruim. Então, o medo é uma ferramenta, é um instinto nosso que é natural, importantíssimo. Ele é um limitador, é um freio, mas muitas vezes ele está na profissão aí com o colega como um freio de mão puxado, né? Que muitas vezes limita muita gente de avançar. O objetivo nosso é avançar, então a gente tem que, em determinados momentos, soltar o freio de mão e acelerar, né? E buscar novos desafios. Na verdade, o desafio, ele traz medo, sim. Só que o desafio, ele traz esperança, ele traz motivação, ele traz tudo isso junto, tá? Então a gente tem que dar uma bloqueadinha um pouquinho nesse medo e observar as oportunidades que os desafios vão trazer para a gente, né? É muito triste a gente chegar numa farmácia e encontrar o farmacêutico quietinho, né? Tinha aquela expressão farmacêutico samambaia, né? Que não quer atender, tem medo de atender, né? Enquanto ele não atende, o balconista está tentando nadar de braçada. O professor Cristiano, semana passada eu estive numa farmácia e sempre quando eu vou em farmácia eu procuro farmacêutico, independente do que eu vou comprar, eu quero comprar com o farmacêutico, eu quero prestigiar o meu colega, sempre faço isso. Então eu queria falar com o farmacêutico, aí a moça falou, farmacêutico é aquele ali. Aí eu olhei, falei assim, mas não tá com cara de farmacêutico, né? Não, mas vamos lá. Aí eu perguntei, você é farmacêutico? Ele falou, sou. Aí eu falei, então tá. Eu estou tomando um AS e eu queria saber um pouquinho sobre o mecanismo do AS, a questão da cascata de coagulação, você pode me ajudar? Aí, pasmem, né? A surpresa é, olha, me desculpa, eu não sou farmacêutico, eu sou atendente, mas eu vou chamar a farmacêutica para te atender, né? Claro que essa pergunta foi só para tirar o salto ou dar uma quebrada naquela mentira que estava escancarada, né? Ou seja, eu espero que nós farmacêuticos assumamos, né, a responsabilidade, o protagonismo, mais uma vez, né, protagonismo,
Porque eu fico pensando, imagina numa farmácia que tem, vamos lá, chutando baixo, 100 atendimentos dia. E desses 100 atendimentos, 40 pessoas vão lá e querem falar com o farmacêutico, querem falar com o farmacêutico, querem falar com o farmacêutico, querem falar com o farmacêutico. O empregador vai falar, o que esse farmacêutico tem? Por que a população procura tanto esse farmacêutico? Ele vai perguntar para ele, porque ele vai dar valor ao profissional farmacêutico. Dando valor, na verdade, ele vai reconhecer esse farmacêutico, né? Que a valorização vem após o reconhecimento. Né? Trazendo reconhecimento, ele vai ter que valorizar, porque se não valorizar esse farmacêutico, ele vai para a farmácia da esquina, vai andar 200 metros, 100 metros, ou no vizinho do lado, e vai para outra farmácia, e a população, parte daquela população vai com ele. Então, medo sim, muitos têm medo, temos medo, mas a gente tem que, de certa forma, em alguns momentos, baixar o freio de mão, né, e acelerar e ir para o desafio, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Posso complementar? Claro. Tá? Eu vou usar o medo, eu vou transformar a palavra medo em perfil. Na prática, eu tenho exemplos práticos na minha gestão, enfim, que na saúde pública o farmacêutico, o principal área de atuação é o balcão da farmácia, né? Enfim. Eu vejo que tem profissionais com conhecimento, top, mas ele não consegue se desenvolver no balcão. Ele não tem o trato com a pessoa. Então, não é perfil dele. Então, tá claro, ele não tem perfil para estar no balcão. Então, eu acho que essa questão do medo, por isso de eu transformar isso em perfil, acho que o profissional ele precisa descobrir qual que é o perfil dele. Então, às vezes, ele está numa área que ele não se sente bem, obviamente isso vai retrair, porque ele não se sente confortável por estar ali, né? E acaba, todo o conhecimento que ele tem, toda a bagagem que ele tem, acaba sendo ofuscada por ele estar num ambiente que não lhe traz o conforto de ele se abrir, de ele se mostrar. Então, acho que isso tem a ver com perfil. Né? Repito, né, eu falo isso por experiência dos meus colegas. Tem muita gente que está ali, mas não teria perfil para estar ali. Teria perfil para estar em outro local. E eu gostei dessa abordagem. Vou puxar um pouquinho por esse lado, porque eu acho que a gente pode encontrar algumas saídas. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa universidade que tinha, enfim, um número grande de alunos, né? Então, só comigo, eu estava na disciplina de controle de qualidade e farmacotécnica, passavam 650 estudantes de farmácia diferentes por semestre. Ou seja, farmacêutico pra caramba, né? E vocês acham que, de um lado, muitos desses farmacêuticos, eles estavam com o pensamento que... Eu lembro quando, meus primeiros dias de graduação, isso, né, há muito tempo atrás, em que o professor falava, vocês não estão fazendo farmácia para se aposentar assim que se formar, não, tá? E ele falava desse jeito e eu adorava aquilo, porque eu não estava ali para brincadeira, né? Eu não estava ali, enfim, para ter um título, né? Ou como eu mesmo gosto de falar nos corredores lá, para ser portador de CRF, né? A ideia de ser existe uma diferença entre ser farmacêutico e ser portador de CRF. Inclusive, eu já aponto sobre uma coisa que a gente, entre nós aqui, entre nós três, a gente não discutiu antes, e aí vai ser bom para ouvir vocês. Como é que vocês veem essa quantidade de farmacêuticos sendo formados, alguns deformados, né? E aí a gente entra com o EAD aí como um lado, entra interpretações bem malucas sobre o que é ser farmacêutico generalista. Eu sou antigo, eu falo, eu sou farmacêutico bioquímico, tenho formação industrial, enfim, e falo mesmo porque eu achei... A ideia era muito boa, mas parece que não deu certo, né, do farmacêutico generalista. E como é que vocês veem isso? E como é que vocês veem sobre essa possibilidade que vira e mexe se fala nos grupos sobre provas de proficiência, né? Provas para você deixar de ser bacharel em farmácia e ser farmacêutico, né? Como é que vocês veem isso e como é que vocês veem
isso do perfil que o Israel colocou, que eu acho bem bacana, e como é que, por exemplo, eu que sou industrial, tem pouquíssimas pessoas que é portador do CRF, é bacharel em farmácia, mas poucos portadores da carteirinha do CRF, porque a gente lá na indústria é cobrado para quem assume posições como a minha de coordenação, de ser farmacêutico responsável, mas quando você está ali na base, isso para muita gente não faz diferença. Então, como é que vocês veem isso? Como é que a gente pode avançar? Porque, afinal de contas, eu vou colocar aqui, ó, o nome da chapa de vocês revela bastante da minha pergunta, né? Vou deixar ela aqui enquanto vocês estão falando isso, porque eu acho que é bacana. Diga aí, o que vocês acham dessa loucura toda? Eu vou voltar à fala anterior, né? Lá atrás, quando eu falei do média 6, né? A questão do exame de proficiência, como é na ordem dos advogados, é uma discussão grande dentro do conselho. Tem gente que é favorável, tem gente que é contrário. Eu tenho um pé atrás com relação ao exame de proficiência. Eu posso ter conhecimento teórico, mas eu não consigo desenvolver a prática. Eu acho que a grande peneira num país capitalista como o nosso, né, um país comercial, e ainda mais onde a gente tem dois modelos de farmácia, né, o modelo da 5991, que é o comércio, e o da 13.021, que é estabelecimento de saúde, né, eu vejo como uma peneira. Né, é o mercado que vai peneirar, é o mercado que vai dizer o que eu quero para mim. Né? Então, se pode formar 200 farmacêuticos por semestre, 300, 400, 500, vai ter mercado para todos eles. Obviamente, né? Se você reduz a qualidade desse profissional, então vai ter uma disputa para aquelas empresas mau caráter, eu vou falar isso, as empresas mau caráter, vai falar assim, ó, te dou 500. Tem 5 farmacêuticos querendo, não, agora eu baixo para 400. E sempre vai ter alguém. Assim como, eu vou dar um outro exemplo, questão de concurso público. Existe salários de concurso público que 1.000 é o salário mínimo. Tem salários que se equiparam, a diferença é a única questão da carga horária, de auxiliar de limpeza. Ou seja, o auxiliar de limpeza ganha 1.200 e pouco, mas é 40 horas, mas o farmacêutico é 20 horas, mas o salário é o mesmo. Então, assim, quem quiser está lá. Né? Ninguém vai obrigar o profissional a se inscrever nesse concurso e prestar esse concurso. Então, é assim, a minha régua, pegando essa frase aí do professor, é a peneira. O mercado que vai dizer o que ele quer para ele. Né? E como eu disse, tem farmacêutico para tudo quanto é tipo de empresa aí, espalhada. Então, assim, exame de proficiência talvez seja um alento, né, para você buscar medir o conhecimento. Né? Acho que colocar uma régua ali para você medir e peneirar esses que estão muito fracos de conhecimento, para que eles não possam aí se inscrever e colocar até mesmo a vida da população em risco no exercício da sua profissão. Mas eu ainda assim, pegando a experiência de Brasil, o modelo do Brasil, o modelo econômico do Brasil, eu acho que a peneira não é o exame de proficiência, mas sim o mercado. De fato, eu vejo também que tem essa experiência aqui na minha região, que o mercado realmente se regula. Um dos exemplos eu tenho feito algumas visitas na minha região aqui e os gestores das redes têm falado assim, André, eu preciso de farmacêutico, não estou encontrando farmacêutico, não tem farmacêutico. Eu explico para eles, farmacêutico tem, farmacêutico tem bastante. Porém, qual farmacêutico você quer? Se você quer realmente um farmacêutico diferenciado, se você quer alguma coisa a mais, se você quer trazer grupos de farmacêuticos para disputar uma vaga em que tem uma certa rivalidade, alguma coisa nesse sentido, melhora as condições, melhora o salário, melhora a escala de serviço, né, e tudo mais. Então, o mercado acaba se regulando. Eu acredito que na minha região, em breve, vai mudar algumas coisas, até porque eu tenho visto que algumas redes já têm mudado algumas coisas aqui com relação ao salário e com relação, inclusive, à escala de trabalho. Isso por conta que o profissional já está falando, não, por isto ou por este valor e por essa escala eu não trabalho. Então, isso faz muito sentido quando Israel fala sobre a regulação de mercado, que faz parte, sim, da nossa profissão.
e não é piso que vai mudar isso. Então, essa história que a gente escuta aí de piso nacional, de piso unificado, é uma coisa muito relativo e eu acho que... Eleitoreira. Exatamente. Eu não queria falar assim tão profundo, tão direto, mas o Israel ele tem essa sinceridade no coração, ele não tem trava na língua. Exatamente, são propostas eleitoreiras que acabam sendo feitas para levantar o nome de determinado cidadão, mas a gente sabe que um piso nacional no nosso Brasil continental é inviável. Com relação à prova de proficiência, eu tinha uma visão, hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho também que a prova de proficiência deve ser mais discutida. Como o Israel falou, ele não resolve o problema. O problema do profissional farmacêutico não é conhecimento. O problema do profissional farmacêutico, muitas vezes, é postura. Muitas vezes é postura. É saber se posicionar, é tomar uma decisão correta, né, pautada no crescimento profissional dele, pautada na ética, pautada até no corporativismo saudável, né? Eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso. Então, o problema não está somente no conhecimento, mas está na postura do profissional farmacêutico. Volto a falar, o problema não é a educação, né? Mas a educação, ela traz bons resultados, né? Então, a gente pode pensar em algumas formas de melhorar a consciência desse profissional farmacêutico. Legal, legal. Bacana. Bom, e aí, quando a gente olha, né, essa ideia, essa estratégia de como é que a gente consegue, de um olhar de ajudar o mercado a se regular, né? Eu acho que isso seria uma função bacana. O Israel deu uma saidinha, ele mandou mensagem aqui dizendo que vai precisar sair, mas tá voltando aqui, vamos lá. Voltei. Oi. Voltou. Oi, Tá aí. voltei. Apertei no botão errado. Não, mas tranquilo. Se qualquer coisa, é só avisar que a gente tá aqui e tá tudo certo. Bom, aí quando a gente olha esse lado de regular o mercado, tem uma questão que houve com o pessoal de Goiás, que eu acho que é bacana trazer aqui para ouvir vocês também, né? Que é o seguinte, por exemplo, em alguns países, e aí eu vou citar um exemplo do Peru, que na área farmacêutica tem algumas coisas bem bacanas, outras coisas não são nem um pouco bacanas, mas da última vez que eu estive lá, foi colocado sobre a questão das boticas, né? Das farmácias de propriedade dos farmacêuticos. E, por exemplo, existe uma discussão em Goiás bastante bacana, que é uma empresa diferente de uma farmácia ou de uma drogaria. É uma outra empresa. O que vocês acham? E aí eu gostei da ideia e eu até falo assim, me empolga tanto que eu quero fazer com que mais pessoas coloquem nas discussões dentro dos conselhos e quem sabe a gente chegar aí depois para o Congresso e trazer uma proposta, né? Dizendo, olha, existe essa possibilidade aqui de termos uma empresa diferente, né? Que aí estaria dentro do molde de uma Eireli, né? De uma empresa individual. Como é que vocês veem essa possibilidade de termos uma modalidade diferente, como acontece no Peru, né? Onde poderia ser como um escritório, um consultório farmacêutico, como um exemplo que eu puxei aqui das falas de vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma consultoria, né? A gente pode ter uma modalidade farmacêutica e, através dessa modalidade farmacêutica, ter vias diferentes. Por exemplo, tem gente que usa muito em propagandas para conselho de dupla tributação, isso, aquilo outro. Mas, se nós pensarmos uma modalidade diferente, ou seja, eu não estou bitributando, eu tenho uma tributação específica para esse tipo de empresa. O que vocês acham? Seria um caminho e a gente poderia chegar e avançar em algo mais dentro desse empreendedorismo farmacêutico? Eu sei que é uma discussão de congresso, né?
não é uma discussão do conselho, mas é um caminho que eu acho que o conselho talvez pudesse, junto com os farmacêuticos, discutir. O que vocês acham da ideia? Bom, eu acho muito difícil, professor. E primeiro, a gente teria que mudar a Constituição, né? Sim. E aí eu falo isso porque ela fala da livre iniciativa. Então, a farmácia é uma iniciativa. Então, eu não sou farmacêutico, mas eu acordei, eu decidi, tenho dinheiro, decidi abrir uma farmácia. É livre, né? Segundo, hoje nós temos, como eu já disse anteriormente, nós temos dois modelos de farmácia. Um baseado na 5991, comércio, e o outro, estabelecimento de saúde, baseado na 13.021. E a pergunta que eu coloco isso, por exemplo, dentro do conselho do CRF São Paulo é: qual é o modelo de farmácia que o Brasil quer, que a sociedade quer? Então, esse seria um terceiro modelo, que eu acho muito difícil, eu justifico por quê. O próprio. A palavra fugiu, os empresários. Nós temos aí a FEBRAFAR, as federações, as associações de redes. Você acha que essas empresas, esse mercado, esses interesses, perdão, vai deixar um projeto desse avançar? Né? Isso seria você reduzir a questão econômica para esse mercado. Enfim, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. De novo, nos Estados Unidos, as drugstore é normal. E às vezes a gente quer copiar um modelo que aqui no Brasil não é viável. É uma outra situação, é um outro cenário. Aqui é um país continental, com várias culturas, cultura, né? É uma outra coisa. Né? Então a gente querer adaptar aqui acaba sendo um tiro no pé. Né? E aí a gente precisa discutir ainda, hoje, né? Porque nós temos, repito, estou sendo cansativo chamando a atenção a isso, nós temos duas legislações sanitárias no ramo da farmácia existente, 5991, 13.021. Qual é dos dois modelos que o Brasil necessita, que o mercado quer, que a população quer? Então, enfim, eu acho difícil. Eu lembro, Israel, quando em 2014, quando nós estávamos em Brasília, lutando lá pela 13.021, visitando de gabinete em gabinete, lembra Sim. disso? Nos deputados federais, explicando a função do farmacêutico, né, e ouvindo as indagações deles, que eles não sabiam o que era um farmacêutico, não sabiam que as farmácias necessitavam de farmacêutico, não sabiam que o farmacêutico era um profissional de nível superior, né, que se equiparava aos outros, né, da área de saúde, no sentido da equipe multidisciplinar, de cuidar do paciente como o foco de atenção. Então, nós demos uma aula, na verdade, para aqueles congressistas em 2014, que me lembro muito bem. O professor Cristiano Ricardo também participou muito efetivamente dessas discussões, mas eu lembro que na 13.021, estão ouvindo? Ok, que tinha dado uma paradinha aqui. Eu lembro que nas discussões da 13.021, Israel lembra muito bem disso, que o texto original da 13.021 alterava a 5.991, inclusive na questão de abertura, de autorizações para a abertura de novos estabelecimentos farmacêuticos, novos estabelecimentos de saúde, ou farmácias, ou drogarias, né? O texto ele falava que as farmácias, para serem instituídas, abertas, eles deveriam atender a critérios de farmacoepidemiologia, né? Inclusive com intervenção dos conselhos municipais de saúde. Mas tudo isso foi tirado do texto original, Israel lembra muito bem dessas Sim. situações, e outras coisas que tinham também, né, que nós fomos barrados. Ou seja, nós saímos com um projeto, né, em mãos. O projeto ele saiu praticamente, não andou 100 metros em corredor, e ele chegou no colo do relator, no colo do presidente lá, com algumas alterações que foram feitas nos corredores pelo segmento. Por interesse. Exato. Por interesse, André. Exatamente. Então, nós tivemos muitos ganhos, mas também nós não conseguimos implantar tudo aquilo que nós gostaríamos de transformar realmente a farmácia num estabelecimento de saúde. Por outro lado, nós tivemos um ganho, né, que a farmácia ele foi sim, né, instituído aí
que não é um simples comércio, e as mudanças estão acontecendo aos poucos, né? Como eu falei no início, hoje nós temos aí farmácias investindo no serviço farmacêutico. Olha que bom seria o paciente chegar, ou eu ir numa farmácia e ser atendido pelo farmacêutico, e o farmacêutico falar assim: senhor André, tudo bem? Como é que está a carteira de vacinação dos seus filhos? Como é que está a situação? Já tomou as vacinas de catapora? Como é que está as vacinas? Eu sei que tem as vacinas, nós sabemos que tem as vacinas obrigatórias, mas nós também temos outras vacinas para cuidar melhor da saúde do seu filho, da sua filha, né? Imagina as intervenções farmacêuticas que podem ser dadas num consultório farmacêutico dentro da farmácia, uma sala de serviço farmacêutico. Nós temos mais de 160 16 milhões de pacientes portadores de diabetes no Brasil. 16 milhões. E a maioria dos profissionais farmacêuticos não utilizam esses números para trazer um cuidado mais específico, né? Mais carinhoso, mais criterioso para esse tipo de população, né? Entendendo que o paciente com diabetes, ele tem outras doenças metabólicas, que pode ser também cuidado, que pode também trazer uma devolutiva para o meu estabelecimento e para o meu patrão. Então, a gente tem aí, né, a farmácia, as pequenas mudanças, mas que estão acontecendo. Hoje, se nós dermos uma volta em algumas farmácias de rede, dessas grandes redes, a gente vai ver já salas montadas. E o que estão esperando para dar o start? Talvez seja a iniciativa do profissional farmacêutico. Ou bater um papo para dizer o que pode, o que não pode, ou o que nós queremos. Aí é a conversa que nós devemos ter, né, Israel? Junto ao Sincofarma, junto ao CRF, junto ao sindicato, junto às associações, para a gente realmente trazer à tona a farmácia que nós queremos. 5991 ou 13021 de 2014. Me permita, professor... Claro. Oi. Só pegando o gancho no que o professor colocou no início, falando de congresso, né? Chamou a atenção nessa questão de congresso. Aí o André citou toda a mobilização que foi feita em 2014 frente ao que é hoje a Lei 13.021. Eu nunca vi na história da profissão uma mobilização de âmbito nacional de farmacêuticos em detrimento de um projeto de lei. Né? Então, assim, isso aconteceu porque naquele momento nós tínhamos algumas lideranças espalhadas pelo Brasil que conseguiu mobilizar a categoria e fazer com que ela saísse lá da zona de conforto e fosse batalhar. Ônibus saindo do Brasil inteiro e indo para Brasília. Eu acho que a gente hoje, 2021, pensando no futuro da nossa profissão, a gente está precisando de novas lideranças para que provoquem os farmacêuticos, para que eles saiam da zona de conforto e a gente consiga aprovar projetos realmente de interesse da sociedade, interesses para as sociedades. Então, assim, projetos farmacêuticos da nossa área de atuação, das diversas áreas de atuação, mas que reflita isso significativamente para a sociedade. Muito feliz em ter participado daquela movimentação e eu sinto falta disso, viu? Sim, eu lembro, Israel, eu lembro, só uma colocação, professor, eu lembro que uma das vezes que nós estávamos lá, teve um profissional que me espantou, né, que me deixou assim muito comovido. Ele tinha pavor, fobia de elevador, fobia. Então ele subia os 9 andares do Congresso pela escada e descia e subia de novo pela escada. Tudo pelo amor pela profissão. Não, isso para mim é muito, muito importante, né? Inclusive, a ideia que surgiu da outra live, onde a gente estava conversando, e eu coloquei o exemplo de como acontece no Peru, né? Nós temos esses 3 modelos, nós temos um modelo mais parecido com as nossas drogarias, só que, óbvio, com outro tipo de modalidade. O farmacêutico lá não é obrigatório estar presente em período integral, então são problemas que os farmacêuticos no Peru levam, mas a Botica, quando eu conheci, a forma com que eu conheci, para mim é uma coisa assim, é muito bacana aquele modelo, né? É óbvio que isso precisa ser mudado através de PEC, tá? Então, o Israel está correto nesse ponto. Ao mesmo tempo, também acredito que causaria uma mobilização muito parecida com o que aconteceu em 2014, por isso que
eu fiquei bem animado, né? E aí eu vou aproveitar, vou colocar aqui no ar uma provocação bastante importante que o Benedito fez, que eu vou colocar aqui de novo no ar, porque eu acho que isso cabe muito no que a gente conversou no começo. Ele colocou assim, consultório farmacêutico em drogaria, acho totalmente antiético, essa é a opinião dele, e ele colocou assim, caracteriza puro conflito de interesse, mesmo o profissional seja ético. Eu não concordo com o que o Benedito colocou, mas é uma discussão importante. Por que eu coloco que é importante? Porque muitos profissionais, eu respeito a opinião do Benedito, conheço o trabalho dele, acho muito bacana, mas muitos profissionais pensam exatamente igual a ele. Daí eu vou colocar, de novo, uma frasezinha que eu coloquei na outra live, que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa pode ser uma confusão em relação a isso. Se o Benedito, não sei se você continua ao vivo, se eu estiver interpretando de forma equivocada, pode botar o comentário aí, tá? Mas vou colocar aqui aquela frase de novo, porque muitas vezes o conflito de interesse que ele colocou achando antiético pode resvalar, exato, reverberar nesse outro ponto aqui. Então, acho que é importante para o comentário de vocês, e aí a gente já ir caminhando, a gente já está 1h12, quase 12 minutos, aí a gente já parte, depois dessa discussão, claro, vocês podem ficar à vontade, mas aí a gente já vai caminhando aí para os finalmente. Sim, hoje, no momento que a gente vive de extremismo, né, hoje é difícil a gente ir contrário a alguma coisa, porque as pessoas também já ficam loucas, aí ficam bravas, brigam e não sei o quê, né? Mas, assim, eu respeito o posicionamento do colega, e aí eu faço a seguinte pergunta: hoje já não existe isso na drogaria? Quando a pessoa chega lá e fala, olha, eu estou com dor disso, o que você me sugere? Toma isso aqui. Toma um anti-inflamatório, que até então é a tarjinha vermelha. E aí é onde vem a questão do ganhar bem. Eu posso ganhar bem fazendo mal, como eu posso ganhar bem fazendo o bem. Então, só que o bem demora para você conquistar a confiança. O mal, você conseguiu vender, o cara saiu feliz. Talvez ele não volte mais, né? Porque tomou o medicamento e continua com dor. Enfim. E o conflito de interesse ainda, né? Então, assim, com relação ao profissional, eu também entendo do médico, quando ele tem a amostra grátis. E aí ele estimula ali o laboratório, entrega um medicamento do laboratório X, porque o propagandista foi lá, entregou a amostra para ele prescrever. Então, assim, conflito de interesse, eu acho que independente sendo consultório farmacêutico, sendo não consultório farmacêutico, vai depender do profissional que está ali. André, você está no mudo. Está mudo, André. Perdão. Eu concordo com o Israel e eu vejo que é uma questão de conceito, né, de entendimento do que é a legislação, do que é a prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica não é nada mais que o cuidado escriturado, né? Cuidado escriturado, onde não é somente uma escrituração, uma prescrição ou uma indicação de um medicamento. É prescrever um cuidado, que pode ser tome água, coma vegetais, coma legumes, vá ao médico, ou não tome este medicamento, tome este outro. Né? Então, eu prefiro fazer a minha prescrição, né? Eu prefiro que o farmacêutico faça a prescrição documentada, trazendo segurança e reconhecimento para ele. Responsabilidade. Responsabilidade, muito bem lembrado, ao invés de fazer uma indicação só porque ele acha que aquele medicamento é bom para ele gosta daquele laboratório, ou vai trazer uma rentabilidade melhor para a farmácia. Então, o conceito é muito subjetivo, né? Como o Israel falou, é muito difícil a gente conseguir unanimidade, mas eu ainda defendo, sim, a escrituração do serviço, eu ainda defendo, sim, a prescrição farmacêutica, usando critérios, usando com ética e bom senso, né? Lembrando que o conflito ética e lucro sempre vai existir, sempre vai existir. Israel foi muito feliz falando sobre a questão do qual que é o critério utilizado por outros prescritores,
né, para a escolha de um determinado fármaco. Ora, quem entende de medicamento é o farmacêutico. É o farmacêutico. O farmacêutico é a autoridade. Agora, cabe a ele, professor Cristiano, tomar uma decisão, né? Por exemplo, eu quero um xarope para tosse. Opa, o senhor tosse? Como é que está a sua tosse? Vou lá e pego uma caixinha e já entrego para ele? Não. Como é que está a sua tosse? Vamos sentar, vamos fazer uma anamnese farmacêutica e vamos conversar com esse paciente. Há quantos dias está essa tosse? Quase nada, só 17 dias. Opa, 17 dias, complicado. Tosse seca ou com catarro? Não, não tem catarro. Mas é seca? Não, não é seca. Está saindo um pouco de sangue. Opa, o que eu vou fazer, meu? Eu vou prescrever? Eu vou esperar que esse paciente compre um medicamento que o vizinho sugeriu, que a mãe sugeriu, ou que a TV sugeriu? Não, eu posso escriturar o meu encaminhamento desse paciente para o médico. E é minha obrigação, e é minha responsabilidade. Vá ao médico. Então, é responsabilidade, é cuidar do paciente, é cuidar da saúde da população. Isso é o meu ponto de vista. E eu, como o Israel falou, eu também respeito, né? E se o profissional acha que não está preparado para fazê-lo, não faça. Não faça. Mas eu acho que é uma ferramenta importantíssima para a recuperação, promoção e prevenção de saúde da população. Posso finalizar aqui a minha fala baseado nesse questionamento? O professor tinha dito o não, né? Falou lá atrás, e o não? O medo do não. O André falou um tema aqui agora, a questão do consultório farmacêutico e de você botar no papel aquilo que você está indicando, seja lá a denominação que você queira colocar. Pois bem, vamos ao contrário disso. Prática. Vira e mexe, os meus colegas mandam mensagem para mim: Israel, está acontecendo tal fato, eu posso fazer isso? Eu falo, mas por que você está perguntando para mim? Você é o farmacêutico aí, eu não estou na frente do paciente, eu não estou olhando para a prescrição, eu não sei o que está acontecendo, você decida. Mas, qualquer decisão que você tomar, você escreva na prescrição a sua decisão. Por quê? Eles falam assim, não, eu não vou entregar por causa disso, tem interação com isso, então tá bom. Então você não entrega, mas você escreve na prescrição o que você está me falando. Eu não vou fazer isso, porque senão vai dar problema para mim. Isso é medo. Ele não tem a coragem de colocar no papel o que ele acha e o que é de responsabilidade dele. Ele tem autonomia de recusar uma prescrição. Assim como eu já recusei ivermectina, quando eu estava na época da pandemia. Entendeu? Eu fui quase quase apanhei lá dentro. Porque o médico falou: quem é você para negar? Eu falei, não tem evidência, está no código de ética, não tem evidência científica. Né? E eu não dei, acabou. Né? Enfim, botei lá, quer me denunciar, quer me denuncie, mas o meu argumento é: não existe evidência, eu vou dispensar. Né? E numa prescrição, Perdão, Israel. Numa indicação de balcão, se der ruim, quem é o responsável? É o farmacêutico, sempre é o farmacêutico. Vamos assumir o protagonismo disso aí e vamos começar a documentar, vamos começar a fazer um atendimento personalizado, diferenciado, né? Porque vale a pena a gente cuidar com bastante carinho. Né? Isso que o Israel falou é responsabilidade que a gente tem que assumir. Protagonismo, coragem. Maravilha. E olha só, uma coisa que eu achei bacana aqui, né? Eu vou só ler aqui rapidinho, o Israel, eu sei que você precisa ir, só vou ler aqui o que o Benedito colocou, que ele colocou, foi bem bacana, né? Ele colocou assim, prescrever medicamentos isentos de prescrição, precisando de uma resolução do CFF, para poder prescrever, parece até piada. Aí ele continuou. Se for prescrever de fato o que o médico já prescreve, a fisiopatologia da doença e o farmacêutico tratamento para qualquer tipo de tarja, já as faculdades estão intensificando as disciplinas de semiologia. Para os acadêmicos, já estamos aptos. Hora de darmos um passo adiante. Eu acho isso bem bacana. Concordo. Aí, boa. E aí, eu sei que você precisa ir, Israel. Então, eu vou colocar aqui já como te achar nas redes sociais
E aí Legal, fico à disposição. pode fazer as suas despedidas aqui, vou colocar o seu WhatsApp também no ar, e aí a gente termina, segue com o André. Pode ficar à vontade, Legal. Israel, para fazer a sua Então, despedida aí. eu só tenho a agradecer, professor, tá, pela oportunidade de estar aqui, de participar desse momento. Enfim, fico à disposição para qualquer necessidade que os colegas tenham de discussão, enfim. Quero deixar o meu abraço ao André. Obrigado, André, por estar participando também, juntamente dessa live. Eu não sei, professor, se eu posso me colocar aqui da questão da candidatura, enfim, tá? Mas eu estou como candidato, assim como o André, às eleições que acontecem na semana que vem, no CRF São Paulo. O meu grupo, né, o meu mandato é o mandato de 2022 ao 2025. Na cédula de votação, eu sou o segundo da cédula, então gostaria de contar com o apoio dos colegas, né? O voto e apoio, né? O apoio só não adianta, né? Eu preciso do voto também, né? Então, gostaria de contar com o apoio e voto dos colegas, não só em mim, mas no André e nos outros membros também do nosso grupo. Tá ok? Muito obrigado, professor, mais uma vez. André, grande abraço e fico à disposição, tá? Boa noite, o meu WhatsApp está aí, as redes sociais estão aí, podem me chamar. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá ok? Um forte abraço a todos vocês e uma boa noite. Boa noite, Israel. Boa noite, muito obrigado mesmo. Bom, aí, André, bora lá. Cara, eu adorei a provocação que o Benedito colocou, e aí, só para a gente já partir para o encerramento, eu acho que essa provocação do Benedito também faz a nossa área pegar fogo. Sim. Porque eu também acho que já passou da hora da gente poder prescrever qualquer coisa. Bom, não faz sentido. Vai ser uma briga, professor, vai ser uma briga, né? Mas a gente tem projetos, né? A gente tem projetos aí, o professor mesmo sabe que hoje tem aquele projeto da Tarja Azul, né? Que é iniciar com algumas categorias, mas vai ser uma briga enorme com a classe de outros prescritores, mas eu costumo falar, inclusive eu falo para o nosso presidente atual, que é o doutor Marcos Machado, que a gente precisa sair na frente. A gente precisa dar um passo na frente dos outros. Porque ficar somente na defensiva não dá. Então, realmente, a gente precisa rever a questão das nossas prescrições, a gente precisa também dar uma revisada no nosso conteúdo também na academia, e eu acho que vem boas notícias aí para frente. O Conselho Federal ele já está discutindo a questão do Tarja Azul, os conselhos regionais também já estão se incomodando, se movimentando nesse sentido. Então, eu creio que as coisas vão, esse nosso mix de produtos para prescrição, a categoria vai aumentar, mas eu ainda falo que a gente tem bastante a avançar na prescrição daqueles medicamentos que não são de prescrição médica. A gente pode fazer um bom trabalho neles também, e não somente na questão de lucro e ética, mas sim com foco sempre no nosso paciente. Quantos problemas, quantos agravos, quantas mortes, quantos óbitos a gente pode evitar em uma determinada intervenção, em uma intervenção no sentido de falar, não tome isso, use tal medicamento, ou vá ao médico, ou faça um outro tipo de procedimento. Mas a discussão é muito importante e não vai parar aqui. Não vai parar aqui, que nós já estamos conversando sobre isso e vamos adiante. Com certeza, com certeza. Isso deixa a nossa área muito feliz e muito bacana, e isso faz com que a gente avance cada vez mais, e a gente tem que avançar. Bom, isso anima, né? Eu acho que a prescrição farmacêutica anima, a Tarja Azul anima, a reclassificação anima, uma revisão da Renânia anima demais. Eu acho que a gente precisa que os municípios, o Benedito aqui, que é um farmacêutico da área jurídica também, colocando aqui à disposição. E, Benedito, vamos conversar.
Aliás, está convidadíssimo para uma live aqui contigo, tá, Benedito? E a gente precisa ir nesse assunto da tarja azul, tá? Ouviu, Benedito? Vamos seguir, vamos conversar. Então, a gente, como que nós podemos avançar para apresentar um projeto concreto? Por exemplo, a farmacopeia brasileira ficou abandonada de novo. Como é que a gente pode, ó, Benedito já deu ok aqui, ó. Maravilha, Aí, muito bom, Benedito. Como é que a gente pode avançar na farmacopeia brasileira? Como é que a gente pode avançar nos laboratórios oficiais? E como é que a gente pode resgatar toda a área farmacêutica que estava tão bacana alguns anos atrás? Eu, na política, não sou muito saudosista nas coisas. Eu acho que a gente tem que sempre caminhar, seguir para frente. Mas a gente tinha muitos avanços e a gente ficou parado. Não vou dizer que retrocedemos, ficamos parados. A gente precisa avançar mais. Bom, é isso. A gente já está aqui há 1h25 falando bastante. Então, já deixei aqui, André, o seu WhatsApp para todo mundo ver, seu Instagram, seu Facebook. Diz aí, faz as suas despedidas. E bora lá, tá pertinho da eleição, eu tenho certeza que vai dar muito certo. Fico muito feliz. E como eu falei até antes, numa conversa anterior, só acho que a gente precisa incentivar as pessoas a atuarem, né, na política farmacêutica, porque é um passo e é uma etapa importantíssima dentro da nossa área. Eu gosto sempre de colocar aqui, ó, o conselho é um órgão político, né? A gente não pode esquecer disso. E, enfim, agora pode fazer as suas despedidas e boa sorte aí nesse processo eleitoral, vai dar muito certo e pode Bora contar lá. com a gente aí. Bora lá. Bora lá. Bom, é contigo. Obrigado. Bora lá, então. Primeiro eu queria agradecer ao professor Cristiano Ricardo, meu professor, né, da época de graduação. E na época de graduação que me surgiu a vontade, né, de conhecer um pouco mais os conselhos. E há uns anos atrás, um colega que se formou comigo, na mesma universidade, claro, ele falou assim para mim: André, você lembra que um dia, na aula da professora X, que dava deontologia, se eu não me engano, se eu estiver errado, Cristiano me corrija, Margarete, primeiro nome, você falou assim: vamos entender o que é o conselho e vamos trabalhar pela profissão, vamos estar junto desse conselho. E hoje, esse é o meu desejo, participar do conselho como conselheiro, né? Sou um apaixonado por saúde pública, sou um apaixonado por varejo farmacêutico, gosto muito de política farmacêutica. A política não se separa da vida do cidadão, e muito menos do cidadão farmacêutico. Nós temos políticas farmacêuticas a ser desenvolvidas, e o conselho é isso, sim, é aquele órgão de proteção da sociedade, sim, é aquele órgão que regulamenta as questões éticas, e é aquele órgão, sim, que também define as políticas a ser traçadas, né? É importante. E para a gente ter uma mudança lá em cima, a gente tem que começar localmente, fazer a diferença aonde nós estamos, politicamente, profissionalmente e tudo mais. Eu sou André Santos, sou candidato a conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. A gestão a que eu me proponho é uma gestão que vai começar em 2023 a 2026. Meu número é 04. Peço seu apoio para Israel Murakami, André Santos, número 4, com Marcelo Polacou, presidente, Daniele Marini, Luciana Caneto, vice-presidente, Adriano Falvo como secretário e Daniela Marini como diretora tesoureira. Um grande abraço, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de estar mais nesse espaço, porque me encanta muito discutir. Nós discutimos política farmacêutica. É isso aí, muito obrigado. Eu vou colocar aqui um texto que a Tereza Miguel colocou aqui numa outra página. Eu vou colocar aqui no ar para a gente ler. E isso, aí a gente encerra, porque eu achei bem bacana o exemplo que ela teve quando viveu no Japão. Tereza é uma amiga de muitos anos. Vou colocar aqui.
Ó, quando morei no Japão, nos anos de 1980, fui ao consultório de ginecologistas e lá, pelo menos naquela época, havia um exame de ultrassom e de mama, coleta de material para exame ginecológico, foram alguns exames que eram feitos lá mesmo, e a gente até aguardava o resultado. O tratamento era feito lá mesmo, dependendo do diagnóstico. E havia também uma farmácia dentro do próprio consultório. Era muito prático. Então, havendo ética, não haveria problema isso aqui no Brasil, ao menos em relação à ginecologia, que é o exemplo que ela colocou. Então, exemplos existem em outros lugares, então basta a gente olhar, ir lá e fazer a coisa acontecer. Muito obrigado, André. Precisamos de mais professores Cristiano Ricardo. Opa! Perdão, né? Precisamos de mais profissionais farmacêuticos beneditos. Precisamos mais de Israel, né? André. A gente precisa de mais profissional para fomentar realmente, para estimular esse pensamento crítico e fazer a mudança social. Com certeza, com certeza. E mais Margarete, viu? Saudade da Margarete. Pois é, eu não citei que eu esqueci o nome dela. Margarete da graduação. Isso, Margarete da graduação. Margarete grande um amiga. Espetáculo. Brava, grande mas muito gente boa. Opa, essa é braba. Lutadora de boxe na época, hein? Ó que beleza. Rapaz, tá bom. Tá certo, então, gente, muito obrigado, muito boa noite, e a gente volta a qualquer momento com outras lives com grandes profissionais farmacêuticos. Então, até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, grande abraço.